Neemias, o grande construtor. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu as edifique. Neemias, capítulo 2, versículo 4 e 5. A característica mais marcante do nosso personagem era sua confiança em Deus. Sua conquista reconstruir o muro de Jerusalém. Viveu de 450 anos antes de Cristo. Seu nome é Neemias, o que significa Jeová conforta. 13 anos depois de o sacerdote Esdras, um modelo de retidão, chegar a Jerusalém, estabelecer a autoridade da palavra de Deus e iniciar as reformas, muitas pessoas esfriaram no cumprimento das leis de Deus. Alguns voltaram a casar-se com mulheres pagãs e o país encontrava-se em brigas contra as ameaças dos vizinhos hostis. Neemias, copeiro de confiança do rei Artaxerxes da Pérsia, soube dos fatos perturbadores sobre as condições de Judá. Jerusalém sofria o desprezo dos países ao redor porque seus muros ainda estavam em ruínas, embora muitos judeus já estivessem retornado à cidade, à sua terra natal. Neemias estava envergonhado pelo descaso da cidade sagrada de Deus. Quando começou a orar a respeito disso, ele sentiu um peso por Jerusalém e pediu permissão ao rei para se ausentar e ir ajudar como governador a fim de restaurar a reputação de Jerusalém. Ao chegar, Neemias encontrou Jerusalém exatamente como lhe falaram. Ele motivou toda a população a reconstruir o muro, que estava em ruínas havia 130 anos. A proeza foi terminada em apenas 52 dias. Neemias precisou lidar com um entorno hostil, os líderes invejosos e um povo que havia perdido o zelo por Deus. Com a ajuda de Esdras, o sacerdote, a lei foi ensinada, o povo reagiu e as reformas foram instituídas novamente. Neemias retornou ao reino, mas depois voltou a Jerusalém para um segundo período como governador, pois percebeu que as pessoas haviam se afastado do Senhor mais uma vez. Ele insistiu e conseguiu que elas obedecessem às leis divinas. O cenário. A visão de Neemias estava formada. Neemias ficou bastante preocupado quando soube que Jerusalém estava em tais condições. Consciente de que a causa do problema era o pecado do povo, ele orou e jejuou por dias. Durante este período de oração, Neemias percebeu que o povo deveria honrar o Senhor e reconstruir os muros da cidade. Conforme a imagem chegava à sua mente, ele entendia que possuía os recursos para ajudar por ser o copeiro do rei. A visão de Neemias foi confirmada. Até aquele momento, Neemias não se havia envolvido com nada. Como um funcionário importante para o rei da Pérsia, Neemias pediu e recebeu a autorização e os materiais necessários para fazer a sua parte na construção do muro de Jerusalém. Agora, Neemias estava comprometido. Neemias compartilha a sua visão. Ao chegar a Judá, Neemias compartilhou a sua visão com o povo, o qual era necessário na reconstrução do muro. Todos ficaram motivados quando Neemias apelou para o orgulho nacional e para a confiança na ajuda de Deus. Confirmou a visão de seu servo fiel. Neemias resolve. Os povos ao redor de Jerusalém foram contrários à reconstrução do muro e planejaram atacar os trabalhadores que estavam na obra. Recusando-se a ser intimidado, Neemias armou os trabalhadores que trabalhavam e faziam guardas em turnos. O exemplo de Neemias. A posição inimiga e os tempos difíceis produziram grandes fardos financeiros para o povo. Para sobreviver, muitos tomaram dinheiro emprestados e altas taxas de juros no intuito de comprar comida. Sem poderem pagar os empréstimos, tiveram confiscado suas casas, suas terras pelos príncipes e nobres. Ademais, foram forçados a vender seus filhos como escravos para quitar as dívidas. Neemias deu o exemplo quando não pegou dinheiro emprestado para sua própria despesa. Isso forçou os abastados a devolverem as terras que haviam tomado e cancelarem a cobrança dos juros dos empréstimos, que era proibido pela lei. O verdadeiro objetivo de Neemias. O objetivo imediato de Neemias era ver o muro reconstruído.
mas o seu principal alvo era que o povo honrasse o Senhor com a sua vida. Para conseguir isso, Neemias convocou uma Assembleia Nacional a fim de que Esdras, o sacerdote, ensinasse a lei de Deus e as pessoas identificassem em que haviam violado. Neemias não podia fazer um avivamento, mas as Escrituras sim. Os ensinamentos levaram o povo a confessar o pecado e a corrigir a vida. O retrato. A partir do dia em que Neemias compreendeu o seu papel no plano do Altíssimo para o povo de Judá, sua confiança na provisão e na proteção divina ficou inabalável. Sua fé era contagiante e as pessoas responderam trabalhando juntas na reconstrução do muro da cidade. Neemias não pediu nada que ele não vivesse pessoalmente. Além disso, supriu as necessidades próprias e as do povo, o que ajudou a diminuir o peso das taxas sobre eles. Finalmente, sua integridade e sua compaixão serviram como exemplo de liderança espiritual para os nobres e para os governantes que estavam explorando os pobres de Jerusalém. A vida e as práticas de Neemias continuam a ser modelo e orientação para líderes espirituais da igreja de hoje. Lições de vida de Neemias. Orar expande a visão. Neemias orou pelas necessidades de sua amada Jerusalém. Enquanto fazia isso, ele começou a perceber que Deus o havia colocado em um lugar estratégico para suprir aquela demanda. As orações ajudam a expandir a visão sobre a nossa própria serventia. Permita que o Todo-Poderoso aumente a sua visão a respeito de como esse peso pode ser aliviado. É possível que você seja a resposta às suas próprias necessidades ou o Senhor está direcionando os seus recursos para outro lugar? Em ambos os casos, as orações é o ponto inicial para expandir a nossa visão. Confie na provisão e na proteção de Deus. Neemias foi para Jerusalém confiando na capacidade de Deus para prover não apenas as suas necessidades, mas também as do povo. A confiança dele inspirou os outros a confiarem. Hoje, qual é o tamanho da sua fé na provisão e na proteção do Altíssimo? Confie no Senhor em meio aos seus problemas e isso fará com que as outras pessoas também confiem mais em Deus. Trabalho em equipe é fundamental no cumprimento de grandes tarefas. Quando chegou a Jerusalém, Neemias viu uma cidade cujos muros estavam em ruínas por mais de 100 anos. Ele apelou para o orgulho nacionalista do povo e ofereceu-lhe o próprio apoio e ajuda do rei da Pérsia. O povo aceitou trabalhar lado a lado para completar o muro em um período de tempo incrivelmente curto, 52 dias. Você tem alguma tarefa que pareça irrealizável? Com certeza, ela o será se você tentar cumpri-la sozinho. A quem você pode pedir ajuda? Qualquer tarefa tem mais chance de ser executada se houver o auxílio de outras pessoas. Esse é mais um episódio da nossa série de 50 personagens que mudaram a história. Você está chegando agora, seja muito bem-vindo e veja a sua vida sob a luz da Palavra de Deus.